Olá, o pessoal de casa me ouve, estão visualizando a minha tela. Sim, professor. Tá certo. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos começar. A gente vai dar continuidade. Na última aula nós terminamos aqui, nós não podemos esquecer que nós estamos tratando aqui do assunto de adaptações, dano e morte celular. Nós começamos falando na última aula que as células elas são indivíduos que fazem parte de uma comunidade, no caso as células pertencentes a uma comunidade tecidual, tá? Nós terminamos falando aqui que essa comunidade, e falamos agora na aula prática, que essa comunidade tecidual ela pode sofrer influência de quem? Do meio, dos fatores ambientais que vão causar estímulos nessas células, estímulos danosos ou estímulos benéficos, tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do nosso dia a dia, eu tenho os fatores ambientais, nem sempre eles são nocivos, eles podem ser benéficos. Então, por exemplo, a temperatura que eu dei como exemplo lá, a temperatura adequada, né, uma temperatura saudável, não é bom para a gente? Nem muito elevada, nem muito baixa, né? Então, eu tenho estímulos que, dependendo de sua intensidade, ela vai ser benéfica ou vai ser maléfica. Dependendo de que estímulo é esse, de que substância é essa, ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica. Nós terminamos falando na última aula dessa resposta celular ao estresse nocivo, ou seja, as células elas têm uma capacidade de se adaptar àquele fator que está sendo influenciado naquele momento. Então, nós vimos que eu tenho, por exemplo, estou imaginando aqui que isso seja um tecido, né? Então, eu tenho indivíduos pertencentes a uma comunidade, ou seja, células pertencentes a um tecido. E quando ela está em homeostasia, é aquele exemplo do copo que eu dei para vocês lá. Ela está com suas características normais, da forma que realmente elas são, preservadas, elas estão em homeostasia, elas não estão alteradas. Então é o que a gente vê aqui. Então a gente vê um tecido organizado, né? As células todas organizadas dentro do tecido. Se isso aqui fosse uma célula de pele, por exemplo, essa descamação da camada superior ela é comum de acontecer. Então, não está divergindo do que é normal. É comum ser assim. É desta forma que acontece. E por isso a gente diz que essas células são células normais ou células que estão em homeostasia. Quando essas células elas recebem um estímulo, ou quando são estressadas, né, recebem um estímulo patológico, elas vão fazer adaptações. E nós vimos que as células se adaptam. Elas têm diversos tipos de adaptações que nós vamos ver hoje. E essa adaptação ela visa o quê? Preservar a sua integridade individual e a integridade da sua comunidade onde ela vive. No caso aqui das células, o tecido. Então eu me adapto, né? Eu me adapto ante aquele estímulo externo, que ele pode ser patológico e ele pode ser fisiológico, nós vamos ver aqui. Então essas adaptações elas vão acontecer. Então, por exemplo, eu tenho estímulos que vão promover mudança no tecido, mas esse estímulo ele não é patológico, ele é fisiológico. Como exemplo, o aumento do volume do útero materno no momento da gestação. Isso é patológico? Não. Mas a célula está sofrendo modificação, sim ou não? Através de um estímulo, qual estímulo? Hormonal. Então, a produção de hormônios na gestação, que é o fator ambiental, vai influenciar naquela célula do órgão útero e ele vai se adaptar. Então, ele vai aumentar de volume porque ali dentro tem um ser se desenvolvendo e por isso ele faz essa adaptação. Aí eu pergunto, isso é patológico ou fisiológico? Isso é fisiológico, a célula se adaptando. Tá? Então, se eu tiver um estímulo patológico, a célula também vai se adaptar, né? Até o seu limite, como nós vimos lá. Então, eu me adapto, e quando eu não tiver mais essa capacidade de adaptação, aí o que é que vai acontecer? Eu posso morrer.
né? Vai acontecer a lesão celular e a consequente morte. Se esse estímulo nocivo for muito abrupto, eu não consigo me adaptar com facilidade. Não esqueçam que para eu me adaptar, é imediatamente ou eu levo um certo tempo para me adaptar a uma certa situação? Vamos voltar ao exemplo da temperatura? Se ao invés de chegar a 15 graus, baixasse bruscamente de 25 graus para menos 70, eu teria como me adaptar? Não tenho tempo. Não daria tempo de eu pegar um casaco, não daria tempo de eu, enfim, fazer diversas coisas que a gente faz. Por quê? Porque esse estímulo ele foi o quê? Abrupto, nocivo, com muita potência. E aí essa célula não consegue se adaptar. Não consegue utilizar uma perspectiva que ela tem, que é a adaptação. E ela vai morrer. Um exemplo disso pode ser um estímulo químico. Se eu jogo uma substância química corrosiva na minha mão, vocês acham que as células da minha pele vão ter tempo para se adaptar? Não. Elas vão morrer imediatamente. A lesão vai se processar imediatamente. Então, nós precisamos entender isso. Eu tenho estímulos que eu vou ter tempo para me adaptar, mas se esse estímulo persistir, talvez eu não consiga me adaptar e eu morro. Se o estímulo for abrupto, nocivo, eu posso morrer imediatamente. Tá certo? E isso dentro da nossa área a gente vai ver. Então, uma substância química, como eu dei um exemplo, né? Vamos lá, uma pessoa que sofre uma intoxicação por chumbinho, que eu acho que é carbamato, se eu não me engano. Vocês acham que a célula do estômago vai ter tempo para sofrer adaptações celulares? Não. Ela vai destruir, vai lesionar imediatamente. Tá certo? Uma queimadura simples, por exemplo. Eu pergunto, lesiona imediatamente a minha pele? Não. Eu sinto aquela dor, daqui a pouco talvez um edema, uma vermelhidão, mas o dano foi imediato ali? Não. Daqui a pouco, alguns dias, pode até descamar, algumas células morrerem ali, porque elas se adaptaram, mas algumas, como eu falei para vocês lá, nem tudo é 100%. Nem todas vão conseguir se adaptar. Nem todas vão sofrer o mesmo impacto desses fatores ambientais. Diferente de uma queimadura, por exemplo, de terceiro grau, em que a lesão ela é ou não é imediata? É, tenho perda tecidual imediata, lesão tecidual imediata, formação de bolhas, degradação tecidual. Isso é algo que vocês podem também se deparar no dia a dia de vocês. E aí a gente pensaria como é um fator externo que está promovendo, é um estímulo nocivo que está promovendo dano. E é lógico que se for abrupto, eu posso ver imediatamente o efeito acontecendo. Se for mais lento, essas adaptações eu vou ver ao longo do tempo, como, por exemplo, na queimadura, eu vou ver a descamação daqui a alguns dias acontecendo. Tá certo? Então, só para a gente se situar um pouquinho. Então, foi isso aqui que nós vimos na aula passada. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E aí nós vamos começar agora a entender como é que essas células elas respondem, né, a esses fatores ambientais. Então eu trouxe aqui um quadro para mostrar para vocês que eu tenho alguns fatores dentro da nossa área, da área de saúde, que influenciam nessa adaptação celular. Na verdade, nós vamos ver quais são essas adaptações celulares que a gente vai começar a conversar agora. Algumas nós já falamos lá e outras a gente vai começar a conversar aqui. Então, aqui eu tenho natureza e gravidade dos estímulos. Nós acabamos de ver que, dependendo dessa gravidade desse estímulo, eu vou ter uma resposta, né? Uma adaptação imediata ou um dano imediato. Então, aqui, qual seria o estado fisiológico alterado? Então, vamos lá. Aumento de demanda e estímulo trófico. Então, o que seria aumento de demanda? Nós conversamos sobre o músculo lá. Quando eu vou fazer exercício físico, eu pergunto, as minhas células musculares têm uma demanda maior ou uma demanda maior? Menor ou maior? Maior. E eu não sei o que aconteceu.
por favor. Pessoal, vocês aí de casa estão visualizando a minha tela, mas o pessoal aqui não, que o Datashow aqui parou de funcionar. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa na gravação